Olá, eu sou a professora Sônia e esta é mais uma aula de ciências para o 5º ano. Hoje vamos falar sobre os grupos alimentares. Vamos conhecer as características dos diferentes grupos alimentares e a função dos diferentes nutrientes encontrados nos alimentos para o nosso corpo. Os alimentos fornecem nutrientes para o organismo. Eles podem ser de diferentes tipos. Existem as proteínas, os carboidratos, as gorduras e as vitaminas e minerais. Cada um desses tipos de nutrientes tem uma função específica no nosso corpo. Vamos conhecer um pouquinho mais? O nosso corpo usa proteínas para reparar e fabricar células. Elas são responsáveis, por exemplo, pela massa muscular que temos. Elas podem ser encontradas na carne, nos ovos, no feijão, na ervilha e nos laticínios, que são aqueles produzidos a partir do leite. O corpo queima carboidratos para obter energia rapidamente. Isso acontece, por exemplo, quando fazemos exercícios físicos. Eles estão presentes em açúcares, amidos e fibras e podem ser encontrados no pão, nas massas, na batata, no açúcar, nas frutas, verduras e legumes. As gorduras fornecem energia, isolamento e um certo acolchoamento ao corpo. São elas que mantêm nosso corpo aquecido quando está frio, por exemplo. Também ajudam o corpo a absorver algumas vitaminas. São encontradas em peixes, carne bovina e de aves, como frango, nozes, sementes oleaginosas, óleos e ovos. As vitaminas são compostos orgânicos e nutrientes essenciais para o organismo, para o crescimento e a execução das funções celulares. As vitaminas estão presentes em muitos alimentos, mas alguns contêm quantidades maiores delas, como é o caso das frutas. Alguns minerais também são necessários para manter o organismo saudável. Cálcio, fósforo, potássio, sódio, ferro e iodo são exemplos de minerais importantes para o organismo. Eles são encontrados no leite e derivados, por exemplo. A pirâmide alimentar foi desenvolvida para ensinar alimentação saudável a indivíduos e populações. Seu primeiro modelo foi criado em 1991 pela Agência Regulamentadora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos da América. Ela varia de acordo com os alimentos disponíveis e hábitos alimentares de cada país. No Brasil, ela foi elaborada pela primeira vez em 1993. Vamos conhecer uma pirâmide alimentar elaborada especificamente para crianças? Observe que nesta pirâmide, os alimentos da base são aqueles que precisam ser consumidos em maior quantidade, e os do topo devem ser consumidos em porções menores. Há também a indicação de quanta água deve ser ingerida diariamente. Na base da pirâmide estão os alimentos energéticos, que são os carboidratos. Em seguida, estão os alimentos reguladores, que são as vitaminas, minerais e fibras encontradas nas verduras, legumes e frutas. No número 3 da pirâmide, vemos as proteínas, encontradas no leite e derivados, carnes, grãos e ovos. Por fim, no topo,
estão os alimentos energéticos extras, que são os açúcares e as gorduras. Aqui temos as mesmas informações da pirâmide alimentar organizadas em uma tabela. Observe as quantidades em porções de cada alimento que deve ser consumido diariamente por crianças em idade escolar, mais ou menos dos 4 aos 12 anos. É importante dizer que as porções variam. Por exemplo, 3 porções de fruta significam 3 unidades de frutas. Uma porção de carne significa 100 gramas de carne ou um bife pequeno. Aqui neste gráfico está representado um prato de comida para um almoço. Para ser saudável, ele precisa ter 50% ou a metade de verduras e legumes, que no desenho está aparecendo na cor verde. 25% ou 1/4 em carnes, ovos ou grãos, que aqui está pintado de laranja. E a última parte, 25% ou 1/4, pode ser composta de arroz ou massas. Vamos ver se você aprendeu? Aqui nós temos um prato com um pouquinho de feijão e algumas rodelas de cenoura. Vamos completá-lo com os alimentos que estão ao redor dele? Lembre-se de seguir as recomendações do gráfico que foi apresentado há pouco. Médicos e nutricionistas indicam que quanto mais colorido, mais saudável um prato é. Gostou do resultado? Parece saudável, não é mesmo? Você lembra que na pirâmide alimentar infantil havia indicação de quanto consumir de água diariamente? A água é importante para o bom funcionamento do organismo, pois ela transporta nutrientes e também ajuda na regulação da temperatura corporal, por exemplo. Curiosidade: você sabia que boa parte do nosso corpo é formado por água? Nos homens adultos, um pouco mais da metade do corpo é formado de água. Em mulheres, um pouco menos da massa corporal é formada de água, em média 47%. E em crianças, 75% do corpo é água. Mas você sabe quanto de água beber por dia? Médicos e nutricionistas recomendam que, a cada quilo de peso, bebamos 35 mililitros de água. Você sabe fazer essa conta? Se você pesa 30 quilos, por exemplo, você precisa multiplicar 30 por 35 para saber quanto deve beber de água diariamente. Vamos lá? 30 vezes 35 é igual a 1.050 mililitros, ou um pouco mais de 1 litro de água. Isso corresponde a mais ou menos 4 copos de água. Nesta imagem, nós temos um carrinho sendo carregado de macarrão do tipo lamen, salsicha e suco em pó. Será que conseguimos substituir esses 3 alimentos industrializados por outros mais saudáveis? Vejamos. O macarrão do tipo lamen pode ser substituído por arroz. As salsichas por uma fonte de proteína, tipo o frango ou ovos. Já o suco em pó por uma fruta. Aqui nós temos a opção da laranja ou do limão, ou simplesmente trocar pela água.